Será que com o recente lançamento da 250T vale a pena ter ela como primeira moto? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os pontos que eu considero principais para saber se você vai ter ela como primeira moto ou não. Então a gente vai falar tanto da moto como da sua experiência. Então é muito importante que vocês vejam esse vídeo até o final e tirem suas conclusões se vai compensar ou não. Lembrando, deixa o like, se inscreve no canal que vai ajudar demais. E bom, vamos lá, 250T. O que eu considero principal se você vai comprar ela ou não. Vamos lá, começar. Simplesmente a sua altura, porque a 250T é uma moto alta, entendeu? Então, se você for uma pessoa muito baixa, não vai compensar você ter, aí você já descarta, porque é uma moto muito alta, é uma moto mais potente do que as normais, 150 e tal. Então, se você pegar, além de você não conseguir ter altura suficiente para estar colocando o pé no chão, entendeu? Você vai ter essa dificuldade de estar controlando uma moto que você não tem estatura para ela. Eu vou tirar como exemplo a minha Cross 150. A minha Cross 150 é considerada uma moto ali mediana em altura, certo? E eu tenho 1,75 e meio que eu fico de pezinho na moto, entendeu? Então é uma moto mais baixa. Imagine uma 250T que é um pouquinho mais alto. É alguns centímetros, mas que vai fazer toda a diferença se você não tiver ali uma estatura elevada. Então, ali caso, mas eu consigo, na hora que eu tô andando na moto, eu consigo, você vai conseguir, mas na hora de uma emergência, caso uma emergência, desequilibrei ali, como é que eu vou conseguir? Aí você pensa que vai colocar o pé no chão, não consegue e acaba quebrando, entendeu? Então, esse para mim é um dos principais pontos baseado na sua altura. Segundo, a sua experiência. Como é a primeira moto, provavelmente ninguém vai ter experiência, né? Mas se você sabe que você tem ali um reflexo, entendeu? Porque muita gente, eu acho que dá para saber assim, pô, eu tenho um reflexo, então eu consigo dirigir uma moto, porque tem muita gente que não tem reflexo nenhum. Então, tirando sua altura, mas você não ter reflexo, que para mim reflexo é uma das principais coisas que vão deixar você vivo na moto. Se você não tiver isso, mano, esquece, vai pegar uma motinha mais simples, uma scooterzinha, entendeu? Pegar uma moto que ali você vai realmente começar a aprender a moto, entendeu? Agora não, se você tem uma altura boa, se você tem um reflexo, tipo assim, aconteceu alguma emergência, para você pegar uma moto 250 ali, que é um pouquinho maior, mais robusta do que as motos convencionais, entendeu? Para você passar num corredor, vai ser muito complicado, se você não tiver nem altura e nem reflexo, entendeu? Você tem que ter aquela malemolência ali no trânsito, né? Então, se você é uma pessoa meio que desligada, eu não aconselho. Agora, em relação à moto, eu aconselho você ter a SBM 250T se você tiver uma concessionária da própria SBM perto da sua casa, porque uma moto no começo ela vai gastar muito com revisão. Você vai pegar, você vai começar a andar, você vai bater ali os 1000 km e vai ter que fazer a revisão. Se você não tiver uma concessionária perto, você vai ter que vou para outro bairro, vou para outro estado, um exemplo, estou dando um exemplo, para conseguir fazer a revisão. Então, para você isso vai ser muito ruim, porque as revisões no começo são bem pertinho da outra, então você vai perder muito tempo. E além do mais, se você não tiver o tempo ali, passar os km ou o tempo necessário, você perde a garantia da moto. Então, baseando nesses pontos, sua altura, se tiver sua altura, você tiver uma alturazinha ok, legal, dá para comprar, mesmo sem experiência. Se você não tiver experiência ali, você souber que você é meio desligado, não compre moto nesse porte, ainda mais alta. Vá atrás de uma moto baixinha, certo? Pode pegar até uma motozinha potente, mas que seja baixa. Eu estou dando um exemplo assim, uma Phase 250. É uma moto potente também, comparada assim à SBM, entendeu? Ali em 250, mas é uma moto baixa. Então, você vai conseguir se equilibrar melhor na moto. Em relação à manutenção da moto, você vai ter que ter um SBM bem próximo à sua casa, porque é bem complicado, entendeu? Não é à toa que eu peguei uma Crosser, porque tinha uma Yamaha do lado da minha casa. Simplesmente eu peguei porque tinha uma do lado da minha casa. Eu não queria ter esse problema em fazer revisão, em ter que levar para outro canto, viajar 100, 200 km só para fazer uma revisão, certo? Então, isso são pontos bem importantes. Em relação à potência, é uma 250,
Ah, é uma 300. Não importa. Você não vai dirigir, mano. Você só vai bater no muro se você acelerar e não soltar a mão, entendeu? Eu não tinha nenhuma experiência com moto. A minha primeira moto foi uma CB300. E eu tava muito cético a pegar uma moto dessa. Porque eu via no YouTube, via as pessoas comentando, não compensa, não sei o que, porque é muito forte. Realmente é uma moto forte. Mas eu fui andando devagarzinho, fui andando a 60 ali até pegar mais a manha, entendeu? Tenho muito reflexo, então isso me ajudou bastante. Por isso que eu digo que reflexo é uma das coisas mais importantes. Mas sim, eu consegui de boa, nunca tive nenhum problema com o CB300 por causa de relação de potência dela. Então eu creio que não tem nada a ver nenhuma potência dessa. Ah, claro, se você começar com uma MT-700, entendeu? Aí sim é outra parada. Mas ali, até 300 cilindrada, ou até mesmo uma 450, eu considerei que dá para você começar de boa se você tiver altura e tiver o reflexo, entendeu? Mas fora isso, eu aconselho você pegar essa moto só se você tiver esses requisitos. O principal, como primeira moto, é a altura. Porque não adianta você pegar uma moto alta e você baixinho, não vai conseguir colocar o pé no chão, vai se desequilibrar, ainda mais nas ruas do Brasil, onde é cheio de buraco, aí você vai botar o pé, pisa em falso ali, você derruba a moto na hora. Então ali é pensando o quê? Na sua moto. Em você, é claro também, né? Mas na sua moto, você derrubar a sua moto numa quedinha leve, você vai aí gastar, né, alguns R$ 1.000. Então esse é um dos pontos mais importantes, a habilidade. Mesmo você não tendo, você consegue começar, você vai aprendendo, certo? E a outra é simplesmente se tiver uma concessionária ali perto da sua casa para ter as manutenções em dias, porque senão não vai compensar você pegar uma moto que não vai ter manutenção, que você não vai conseguir colocar para frente sua moto para fazer as revisões tudo certo. Beleza? Então o vídeo é esse, é mais um explicativo aí, se eu recomendo como primeira moto e eu recomendo sim se o principal você tiver altura para ela. Você pode ir na concessionária, subir em cima dela se você vê, pô, é muito alto. Claro que eu sei que dá para diminuir ali, tentar mexer ali em algumas coisas, mas não vai se você não tiver altura. É uma das principais coisas, beleza? Então pode ir na concessionária, fazer ali o test drive se você conseguir, ou subir em cima da moto, pedir alguém emprestado que tenha, ou então vai em motos compatíveis ali, uma Saara 300, ela é muito maior do que a Saara 300, se eu não me engano. Então se você conseguir pegar, subir numa Saara 300 e achar ok, aí beleza. Mas caso isso, velho, eu não aconselho a comprar. De fato, somente isso. O restante não precisa se preocupar, eu digo por experiência própria, certo? Não precisa se preocupar com potência, com outros tipos de assuntos, somente se você tem a altura e segundo, se você também ali puder, né, se você souber que você tem um reflexozinho bom, aí eu aconselho totalmente, mas fora isso, mano, não vá comprar uma moto desse tipo, entendeu? Não vá pegar uma moto mais tranquila, mais baixinha, para depois você evoluir, beleza? Então é isso, se gostou deixa o like, se inscreve no canal e é nóis, mano. Valeu, fui, o Fio.